Nós não somos filhos por aquilo que nós fazemos. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: nós não somos filhos por aquilo que nós fazemos. E definitivamente nós precisamos crer nisso e encher o nosso coração com essa verdade da palavra. Vou ler alguns textos, não precisa abrir, só me acompanhe atentamente, por favor. João capítulo 8, versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, Jesus está falando, mas o filho sim, para sempre. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, de sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. João capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E aí que você tem que entender, por que esses presentes, que são presentes que só um pai pode dar a um filho, e não a um escravo, não a um trabalhador, não a um servo, mas a um filho. E este filho pródigo aqui, ele não fez absolutamente nada que lhe desse direito de receber essas três coisas. Ele não está sendo recompensado. Alguém está comigo? Preste atenção, ele não está recebendo aqui uma recompensa por aquilo que ele fez. Ele está recebendo um dom, ele está recebendo presente, ele está recebendo uma dádiva. O pai aqui gratuitamente está dando para ele novas roupas, um anel e sandálias novas nos seus pés, sem que ele tivesse absolutamente feito nada para merecer. Então você tem que entender o que significa aqui esse manto. Quando o pai pede aos seus servos para trazer uma nova roupa, representa o manto da justiça que o Pai nos deu através de Cristo Jesus o Senhor, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Vou dizer de novo, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós não ganhamos isso com base naquilo que fazemos, não é um ganho, amém? O teu salário é um ganho, você trabalha para ganhar, então você recebe um ganho, mas em função daquilo que você fez. É diferente de um dom, é diferente de um presente. O dom da justiça, o manto da justiça na palavra de Deus é um presente que Deus entrega aos seus filhos, porque creram em Jesus, porque tão somente creram no Senhor Jesus. Olha que texto maravilhoso, Isaías capítulo 61, versículo 10. Aí sim eu peço para você ler comigo, Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Me envolveu com um manto de justiça. Então eu quero focar um pouquinho agora nesse manto que o Pai dá aqui, e o que representa esse manto nas Escrituras, o que esse manto representa na palavra de Deus. Veja que aqui no livro de Isaías está falando sobre a salvação. De nós recebemos da parte do Senhor vestes de salvação, e as vestes de salvação não é outra coisa senão o próprio manto de justiça. Diga isso comigo, manto de justiça. E o que significa justiça à luz da palavra de Deus? Justiça significa estar bem com Deus. Justiça representa exatamente isso, estar bem com Deus. Estamos em paz com Deus, estamos reconciliados com Deus. Agora a pergunta é: isso é de fato um presente ou é um pagamento? É um dom ou é uma recompensa? O manto de justiça que Deus nos dá é com base num pagamento ou é um dom que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus o Senhor? E eu sei que todos vocês aqui, se têm um pouquinho de compreensão da doutrina da salvação na palavra de Deus, vão dizer: é dom, é presente. Então nós afirmamos isso com as nossas palavras, cremos que o manto de justiça é um dom que Deus nos dá, mas nós vivemos como se não fosse. Nós vivemos como se fosse de fato uma recompensa.
Nós vivemos como se de fato fosse simplesmente um pagamento. E é importante nós frisarmos isso aqui, irmãos, porque isso muda completamente a nossa vida. Isso muda completamente a maneira como nós nos posicionamos na vida. Por favor, preste atenção. A maneira como você vê Deus, a maneira como você se vê, a maneira como você vê as pessoas, a maneira como você vê o teu comportamento, as tuas atitudes. Se você de fato crê 100% que o mando da justiça é um presente de Deus, se eu pudesse ter um interruptor aqui, amém? E ligar esse interruptor no modo 100%, olhem para mim, 100% dom gratuito, 0% recompensa, merecimento. Se nós pudéssemos, e podemos, se tão somente nós deixarmos que o nosso sistema de crenças possam se alinhar com a verdade da palavra de Deus, mediante a ação da revelação do Espírito Santo do Senhor. Vou dizer isso de novo. Se o Espírito Santo revela essa verdade no teu entendimento, e esta verdade se torna aquilo que você crê de fato, então isso vai mudar completamente a maneira como você vê Deus, como você se vê, como você vê as pessoas, como você vê a vida, como você vê o teu próprio comportamento e atitude em relação à vida. Dizemos, não, é 100% dom, mas vivemos como se fosse merecimento. Merecimento. Antes ele se orgulhava de viver como filho pródigo, na condição que ele estava. Enquanto as coisas estavam debaixo do controle dele, e ele podia desfrutar dos benefícios que ele tinha, ele estava com seu coração cheio de orgulho e soberba. Amém? Um coração endurecido. Mas agora, na condição que ele estava, no seu estado miserável, ele chega para o pai e pensa dizer assim, e de fato diz: já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E a verdade, irmãos, é que ele nunca foi digno de ser chamado filho. E essa é a verdade. Eu e você nunca fomos dignos de ser chamados filhos de Deus. Não há nada, absolutamente nada que eu e você façamos que nos qualifique a dignidade de sermos tratados ou sermos feitos, considerados e até chamados como filhos de Deus. Não há nada que possamos fazer agora, e te digo mais, não há nada que possamos fazer no futuro das nossas vidas que nos qualifique a condição de dignidade, de sermos tratados, de sermos considerados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus não por aquilo que fizemos, ou fazemos, ou vamos fazer. Nós somos filhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por causa daquilo que Cristo fez, por causa daquilo que Cristo fez, Ele pagou um preço, e esse preço, que eu já disse para vocês, foi um alto preço. Agora nós recebemos gratuitamente em Cristo, nosso amado, vestes de justiça, manto de justiça, como um presente, como uma dádiva, como um dom divino. Precisamos romper da nossa mente, do nosso entendimento, essa mentalidade, esse mindset de comportamento, de performance, de acharmos que a nossa vida com Deus se torna aceitável porque estamos fazendo aquilo que é certo. Isso é religiosidade.